Meus amigos, muito boa noite. O Atlético de Madrid veio de uma partida contra o Clube Bruges na Bélgica com 3-3, um empate muito cara de roteiro do futebol. E hoje acabou se superando, acabou jogando um futebol assim esplêndido, o que eu digo. Não no primeiro tempo, acho que no primeiro tempo o Clube Bruges acabou se sobressaindo muito mais, acabou clareando mais jogadas, acabou achando mais seus atacantes ali, mas no segundo tempo, cara, só deu Atlético de Madrid. Eu não sei, o Clube Bruges se rendeu ao bom jogo do Atlético. A gente começou a partida com 3-3, como eu disse, e o Atlético precisou dar uma resposta para a torcida, né? Já que veio jogando mal e não não deu uma folga para si mesmo, ganhando já o jogo da ida. Então já começou com alguns erros de passe no primeiro tempo. O Atlético é inconclusivo, dá folga e oportunidade ao adversário e demorou quase 13 minutos para entender que o que o Bruges não queria, né? Que era alguém para competir com a velocidade e circulação de jogadas. Quando entendeu isso, conseguiu competir de igual para igual com o clube belga, que estava muito bem. Tinha o tal de Forbes, o camisa 9, que não é um centroavante, jogou de ponta direita, estava suspenso no jogo da ida e foi o melhor jogador do Bruges que eu vi. Sensacional. E aos 22 minutos, com um passe de Oblak, né, um bate e volta muito grande, ele dominou a bola, chutou nos pés do cara que eu chamo de Robocop, que é o Charlotte, que protege até achar o chute com a perna esquerda e também é favorecido pela má definição do goleiro na hora da defesa e abre o placar, virando a partida no agregado contra o Bruges. E aí agora o Atlético se coloca à frente também com a bola no pé contra o Bruges. Acabou superando taticamente. E o Bruges, ele não é um time limitado. Ele aparentou dar conta do time de Simeone e marca lá em cima. Consegue ter mais qualidade, vem sendo capaz de construir muitas jogadas de perigo e ainda mais que o Atlético consegue saborear mais do jogo que o Atlético. Da zaga pra frente conseguiu achar melhor os seus atacantes. Eu vi muito isso, vi que conseguiu usar os seus pontas para acelerar o ataque do Bruges. Mas é muito bem marcado. Muito bem marcado. E aos 19 minutos, a maior chance de gol do Bruges contra um chute defendido por Oblak, cara, uma bola que, meu Deus, o Oblak é um dos melhores goleiros do mundo, atualmente. E é, junto do Atlético, que é concorrente à Champions League, é disparado um dos melhores goleiros da Europa. Aí vem e empata o Bruges, gol de Ordóñez, eu acho que é o nome dele, aos 36 minutos. E até o primeiro tempo ele jogou mais que o Atlético. O Atlético acabou não entendendo o que fazia o Bruges e não entendia principalmente como superar. Mas o time de Simeone é assim, né? Como disse Marcelo Beckler, é um time que sempre vai competir por coisas grandes. E na Champions cresceu e na sua casa. Acabou que o Atlético voltou mais animado. Aos 47 minutos, Cardoso virou o jogo. 3 minutos de meritismo atleticano, foi assim que eu chamei, porque em 3 minutos ele conseguiu rodar muito bem a bola, usar todos os seus jogadores para achar a jogada pro gol. Cardoso, que é um jogador que cresceu nas categorias de base brasileira, é estadunidense, mas ele cresceu no futebol brasileiro. Então, interessante de se ver, porque ele domina no peito, tem toda a calma para tirar o goleiro da jogada, finalizar muito bem e assim colocar o Atlético à frente novamente. E aí acordou no segundo tempo. Aí, uma coisa interessante que eu vi, Julián Álvares, que era até pouco tempo o artilheiro do Atlético de Madrid, que acabou sendo ultrapassado por Charlotte, saiu na vaga de Griezmann. O Julián Álvares foi anulado pela zaga do Bruges o jogo inteiro e o Griezmann vem para dar aumentar as chances do Atlético no ataque. E vai muito bem, cara. Quando entra, ele e o Lookman. Pelo amor de Deus, que dois atacantes sensacionais. O Lookman, que foi atacante, jogou muito bem. Muito bem esses dois pra tabela, pra achar o hat-trick de Charlotte, que eu vou falar daqui a pouco. E aí, falando de Charlotte, mais uma vez aos 75 minutos. Foi ali no finalzinho que começou a jogar o Atlético. O Griezmann entrou bem junto com o Lookman, que fazem bela jogada para o Robocop marcar. Charlotte passou o Julián Álvares e é o artilheiro do Atlético, cara. Ele marcou no final de semana, deu um hat-trick agora sensacional, vai fazer dupla com o Haaland na Noruega. Eu quero ver como é que vai dar isso na Copa do Mundo. E o Bruges sempre por trás nessa corrida que teve contra o Atlético. Ele sempre esteve atrás do resultado, nunca à frente. Incrivelmente.
Assim, em questão não só de placar, em questão de jogo. Porque o Atlético, mesmo jogando mal, conseguiu se sobressair desse Bruges que estava muito bem, mas acabou despencando no segundo tempo. Acabou dando muito espaço para os zagueiros, que quebraram a linha de marcação ali no meio e acharam seus volantes atleticanos. O jogo deixou de ser do Bruges. Não é que ele abriu mão da posse de bola. Ele viu que o Atlético ia atrás de superar o time belga. Depois do Atlético atropelar, o Bruges não conseguiu mais nada, se rendeu ao time de Madrid. E coube até mais, em certo momento, coube até mais gols ali do Atlético, porque deu muita brecha o Bruges, e a gente viu algo que parecia mais uma revelação se tornar o que é tradicional, assim, um clube europeu, ali, mais ou menos, da Espanha, da Inglaterra, dando lapada em clubes mais que exigem menos. Então, o que seria um filme passou a ser algo normal. Que eu acho que é o Atlético passar por cima do Bruges, como passou na sua casa, com a torcida dando maior apoio à torcida atleticana, a torcida madridista, que é muito sensacional, muito, muito cobrante, ferrenha, muito, assim, exigente dos seus jogadores. E o Atlético, eu acho que vai concorrer muito à Champions League. Então fica ligado no Amarelo e Penta, porque sempre tem futebol, e amanhã tem Vinícius Júnior em campo contra o Benfica para responder contra o racismo. Com racismo não tem jogo, então você fica ligado aí para ver. Vinícius Júnior já marcou um golaço contra o clube português. Vamos ver por mais, e vamos ver mais desse time de Arbeloa na Champions League, o Real Madrid, que é soberano na Champions League. Deixa o like aí se você continuou, e muito obrigado.